Espectadores, saudações desde o Algarve. Nesta altura do ano, a região que constitui a maior atração turística do país e, a julgar pelas imagens que acabávamos de ver, não é de facto para menos. Sejam então bem-vindos à Academia de Ténis de Vila Moura, onde se disputa mais uma vez o Campeonato Nacional de Sub-12 masculinos e femininos. De facto, a Academia de Ténis, dirigida por Pedro Frazão, a constituir-se mais uma vez como a grande capital do ténis juvenil em Portugal, para a qual convergem jogadores de diversas regiões do país. Quem não quis deixar de estar presente foi o presidente da Federação Portuguesa de Ténis. Vasco Costa realçou justamente a descentralização a que se assiste neste momento no ténis juvenil nacional. Gostava de chamar a atenção, portanto, para o facto dos 4 finalistas serem de diferentes regiões, embora haja 2 da região de Lisboa, portanto, um do Porto e um do Algarve, o que quer dizer que se está a trabalhar bem, portanto, ao nível de Portugal inteiro e não só nos grandes centros. Portanto, isto é uma característica importante. Houve aqui mesmo nas finais V, jogadores do Alentejo, e, portanto, é para nós, Federação, bastante gratificante vermos o trabalho que está a ser desenvolvido ao longo de Portugal inteiro e não só nos grandes centros. Esta é também uma responsabilidade da Federação Portuguesa de Ténis, zelar para que o ténis juvenil nacional consiga, de facto, desenvolver-se em todo o inegável potencial que possui. E estas são já imagens da final feminina. Temos de costas na imagem a Maria Inês Fonte, da Escola de Ténis da Maia, que defronta nesta ocasião, nesta final, a Leonor Oliveira, da Escola Peralta Ténis. Estamos com o resultado em 3-0 na segunda partida, depois de Inês Fonte ter levado de vencida o primeiro parcial por 6-1. A Inês Fonte vence justamente por 3-0 o segundo set. De facto, uma jogadora com um arsenal de soluções técnicas bastante diversificado, que não é comum nestas idades. E víamos há pouco imagens do selecionador nacional de Sub-12, que não prescinde de Inês Fonte em todos os encontros internacionais em que a seleção é chamada a participar. Diga-se em abono da verdade, Vítor Ferreira não prescinde também de Leonor Oliveira, que de facto é uma jogadora importantíssima da equipa nacional. Nesta altura, Inês Fonte tinha então ponto para fechar o quarto jogo da segunda partida. Adiantava-se irremediavelmente, eu diria, na partida. Um pouco à semelhança do que acontecera com o primeiro set, em que de facto o parcial de 6-1 faz denotar uma superioridade evidente por parte de Maria Inês Fonte. Aqui com um erro direto e a manifestar alguma insatisfação por isso mesmo. Está com um erro direto. A jogadora Leonor Oliveira não consegue aproveitar o breakpoint de que dispunha. E aqui está uma direita bem cruzada de Inês Fonte. A subida à rede e a conclusão com um vôlei cheio de toque e sentido de oportunidade. O grande ponto de Inês Fonte. Não é muito habitual vermos nestas jogadoras com esta idade uma diversidade técnica e tática tão grande. Estamos então a 4-0. É a vez de Leonor Oliveira servir. Está de facto em desvantagem, mas não baixa os braços. Não fosse ela a mais jovem representante de uma importante dinastia do ténis português. Trata-se naturalmente da dinastia Peralta. São vários os nomes de que nos recordamos todos
de jogadores com o nome Peralta, desde o Raul Peralta, a Leonor Peralta, a jogadora com mais títulos nacionais, passando pela sua filha e mãe de Leonor Oliveira, a Marta Peralta, e também Martim Peralta, de quem me recordo particularmente. E fazendo jus ao nome, Leonor Oliveira é de facto também uma lutadora e uma jogadora com um futuro muito, muito interessante nesta modalidade. Aqui a reduzir para 4-1 e a obrigar, de facto, Inês Fonte a empenhar-se a fundo para levar de vencida esta segunda partida e sagrar-se assim campeã nacional. Um esforço que é sempre redobrado nesta altura do ano, aqui nestes cortes, onde já é tradição falarmos um pouco de condições climatéricas, de facto o calor a fazer-se sentir novamente nos cortes da Vila Moura Tennis Academy. Neste final da manhã, as jogadoras enfrentavam uma temperatura de cerca de 33 graus centígrados. O vento desta vez não apareceu, o que acaba por beneficiar o espetáculo, mas o calor esse era tórrido, de facto, condições difíceis para as jogadoras. E com mais um erro de Leonor Oliveira, Inês Fonte acaba por se adiantar por 5-1. A mais jovem membro dos Peralta tenta manter-se em jogo e serve nesta ocasião. E está com mais um winner de direita, um winner paralelo de direita. Realmente, não me canso de o dizer, Inês Fonte tem realmente um jogo muito, muito interessante. E todos os que pudemos assistir a esta final em direto, e sobretudo os que não a tínhamos visto jogar recentemente, ficámos bastante impressionados com o crescimento desta jogadora, não só em termos físicos, mas também, de facto, em termos técnicos e táticos. Nome a reter, Maria Inês Fonte, da Escola Ténis da Maia, um valor certo para o futuro. E está, apesar do erro, a Inês Fonte beneficia do segundo match point. Está uma direita bem profunda, com peso, a massacrar a esquerda da sua adversária. E agora variando e ganhando o set, o jogo e o torneio com uma belíssima direita cruzada. Não joguei muito bem, ela jogou melhor. Pronto, acontece. Jogou bem, eu pus melhor a bola, ela falhou muito e o segundo set ela já disparatou. Sim. E gostei de ser campeã nacional. Estou com dois mitos vivos do ténis português, Leonor e Marta Peralta. As duas juntas prefazem mais de 20 títulos nacionais, portanto vejam bem. Hoje tiveram a sorte de ver a filha da Marta e a neta da Leonor hoje a jogar a final. Hoje não correu bem. Hoje não correu bem, mas correu, porque eu acho que foi um jogo bom. Apesar que a Leonor falhou mais umas bolas mais que a Inês, mas a Maria Inês também é uma grande jogadora. A Leonor atravessou os anos 60, 70 e 80. Obteve títulos nas 3 décadas. Sim. Mudou muito desde 1968 até hoje. Mudou muito o ténis, porque pronto, muito mais quantidade de jogadores e bons jogadores, e os miúdos treinam, começam muito mais cedo e treinam uma data de horas muito mais cedo. Leonor e Marta, duas grandíssimas campeãs do ténis nacional. Vemos já imagens
da final masculina. Miguel Lopes de frente nas imagens. Serve a perder por 5-1 frente ao jogador algarvio Pedro Graça. Miguel Lopes, da Escola de Ténis Jaime Caldeira, em Lisboa. Defronta, nesta ocasião, Pedro Graça, do Clube Ténis de Tavira. O jogador farense vem jogando inscrito nesta agremiação do Sotavento Algarvio. E estamos numa fase decisiva desta primeira partida. Pedro Graça foi-se afirmando neste primeiro set, aproveitando algum nervosismo de Miguel Lopes no início da primeira partida. E Pedro Graça sempre muito tranquilo, sempre muito concentrado no jogo, acabou por se ir adiantando de forma praticamente irreversível nesta primeira partida. Miguel Lopes servia nesta altura para se manter em jogo e consegue aqui um passing shot de direita frente a Pedro Graça. Este era de facto o jogo que praticamente toda a gente antecipava. Estamos a falar de dois jogadores que apenas têm 11 anos, são jogadores de 2003, ou seja, têm mais um ano de categoria de sub-12. É bem possível que em 2015 os voltemos a encontrar nas rondas decisivas deste campeonato nacional. E damos já aqui um salto no marcador. Pedro Graça venceu como há pouco observámos a primeira partida por 6-1 e serve agora em circunstâncias muito diferentes neste segundo set. De facto, houve aqui um virar de página nesta partida. Miguel Lopes concentrou-se bastante mais. É caso para dizer que literalmente enxugou as lágrimas e cerrou os dentes e foi para a batalha. Enquanto que Pedro Graça eventualmente poderá ter sentido que a facilidade com que levou de vencida aquela primeira partida seria eventualmente um indicador de que acabaria por levar de vencida esta final com mais facilidade que aquela que inicialmente se previra. Como pode ver-se, Miguel Lopes não estava aqui para fazer barata a vida a Pedro Graça, que aqui ouvimos exprimir bem alto a sua insatisfação pelo desenrolar dos acontecimentos nesta segunda partida. Interessante ver como os dois jogadores se vão motivando a cada ponto que passa, tentando ir buscar um pouco mais de energia. Aqui está. E aí está, é com resistência que se ganham os pontos decisivos. Pedro Graça, de facto, a ser aqui protagonista de um lance espetacular. Defendeu-se muito bem, acabando por provocar o erro do seu adversário. Pedro Graça era a primeira vez que se encontrava na circunstância de disputar um título nacional, ou seja, é a primeira final que joga em todas as categorias por onde andou. Miguel Lopes já havia sido campeão nacional de sub-10. Pelo que, de facto, o jogador
Farense tinha aqui a oportunidade de, pela primeira vez, conquistar o troféu mais apetecido para este jovem jogador. Apesar de tudo, e como se esperava, um equilíbrio haveria de ser a nota dominante. Alguns erros não forçados e, como aconteceu por algumas vezes, a culpa acabaria por injustamente ser atirada para a raquete. Jogadores que se conhecem bem, defrontam-se muitas vezes, são ambos companheiros de seleção nacional, sabem muito bem os seus pontos fortes e fracos. Pedro Graça aqui com uma winner de direita descruzado, a conseguir mais um ponto e a manter-se na luta por esta segunda partida. Recorde-se que Pedro Graça havia vencido o primeiro set por 6-1 e enfrentava agora o seu adversário em circunstâncias mais complicadas. Pedro Graça serve, mas não consegue aproveitar esse facto para colocar mais pressão sobre o jovem Miguel Lopes, que foi crescendo ao longo de todo o segundo set e foi recuperando a crença de facto que era capaz e conseguiu alguns pontos de belo efeito, como este, com o qual acaba de concluir o segundo set a seu favor por 6-3. Estas são já imagens do set decisivo, o terceiro. Pedro Graça serve já com vantagem considerável. De facto, o jogador algarvio conseguiu reencontrar-se com o seu jogo e voltar a colocar muita pressão sobre Miguel Lopes. E está um grande ponto. Pedro Graça jogou toda esta final com um toque num dos joelhos. Por duas vezes o fisioterapeuta foi chamado a entrar. No fundo, nada de grave, apenas para ajeitar a ligadura que Pedro Graça tinha na sua perna. Indiciava também que de facto no final do torneio Pedro Graça tinha nas pernas muitos e muitos jogos. Não foi uma caminhada nada fácil e seria verdadeiramente um jogo épico, a meia-final, que opôs Pedro Graça a Eduardo Moraes e que o jovem jogador farense acabaria por vencer por 6-7, 6-4, 6-4. Um jogo muito complicado. Eduardo Moraes, o cabeça de série número 1. Pedro Graça partia para este torneio com o estatuto de terceiro favorito e, de facto, aquela final deixou não apenas boas recordações para quem pôde assistir, mas também mazelas físicas no jovem Pedro Graça, que aparece aqui neste jogo final, como já referi, com um joelho tocado. Apesar de tudo, a disponibilidade física esteve lá sempre. E de facto não se notou nunca o facto de o jogador estar em inferioridade física. Estamos já a 5-2, no final que se disputou
também no sábado, como a final feminina, aproveitando realmente, Pedro Frazão, este dia para concentrar todos os jogos decisivos, e isso acaba por ser muito positivo, porque se consegue muito mais público para assistir aos jogos decisivos, fazendo ainda mais animada a grande festa do ténis juvenil. Estamos então numa fase já muito avançada deste terceiro set. Pedro Graça experimenta dificuldades para assegurar o seu serviço. Veja a cesta direita muito enrolada de Miguel Lopes, com uma pega muito fechada, algo que eventualmente o seu treinador poderá querer corrigir para o futuro. Não é normal nestas idades os jogadores jogarem com pegas tão fechadas. O próprio serviço também a ter uma grande carga de efeito. Miguel Lopes, quando acaba o seu movimento, acaba por invariavelmente estar em posição de desequilíbrio, praticamente dentro do campo, e por vezes à mercê da resposta do seu adversário. E no caso, Pedro não esteve para graças, é caso para dizer, neste aspecto, e tentou tirar proveito do segundo serviço de Miguel Lopes sempre que possível. E aí está. A bola é fora. 3 match points para Pedro Graça, que está à beira de concretizar o sonho. E aqui está. Aqui está, foi desta. Pedro Graça, campeão nacional de sub-12. Miguel Lopes, o segundo classificado vice-campeão nacional. Curioso observar como, depois de refeitos das emoções, os dois jovens jogadores conseguem fazer uma análise muito correta do que se passou. Acho que falhei demais. Sim. Devia ter falhado menos. Sobretudo no terceiro set. Exatamente. No primeiro set joguei bem, no segundo ele jogou melhor. Depois no terceiro estava por cima, ele também estava a falhar mais. Será que tu relaxaste um bocadinho no segundo set? Sim. Sim. Pensaste que eram favas contadas? Não, ele também jogou bem, recuperou. Acho que se está a trabalhar cada vez melhor em Portugal. O nível do ténis em Portugal melhorou, ou seja, cada vez temos melhores treinadores, cada vez se trabalha melhor nos clubes e principalmente as pessoas perceberam que tem que haver volume de trabalho, ou seja, tem que haver horas e horas de trabalho. Muitas vezes nestas idades jovens os atletas até têm algum jeito, mas não tendo volume de trabalho, chegam-se aos 14, 15 anos, faz a diferença. Podem ser campeões muito precoces e começar muito cedo e até podem ganhar, mas numa perspectiva a longo prazo falta o volume de trabalho, que isso foi uma coisa que nos últimos 10 anos as pessoas, quer nos clubes, dizem para os miúdos, independentemente do nível que têm, para trabalhar mais e hoje já se vê muitos clubes e muitos miúdos e meninas a trabalhar muitas horas. Há dois destaques a fazer. A primeira é que é mais uma festa, uma grande festa do ténis juvenil, este campeonato nacional de sub-12. E o segundo destaque é, sem dúvida, sobretudo no escalão masculino, temos aqui uma ótima geração de jogadores, em que os dois finalistas ainda são sub-11, portanto no próximo ano ainda vão jogar neste... São 2003. Exatamente, no próximo ano ainda estão neste escalão, o que nos dá umas garantias de bom ténis nas classes juvenis. Caia assim o pano sobre mais um campeonato nacional de sub-12, uma grande festa do ténis juvenil, razões mais que suficientes para a satisfação de Pedro Frazão. Marcamos então presença numa próxima ocasião. Até lá.